Olá, eu sou Felipe Mendonça, professor de Direito Constitucional e coordenador do Escola de Direito. Vamos falar sobre o direito de propriedade e a famosa função social que poucos compreendem, que a Constituição garante o direito à moradia e que valoriza a propriedade, mas diz que ela tem que atender à função social, você já sabe. Mas o que talvez você não saiba é como isso é desenvolvido na nossa legislação, como funciona e qual o problema que gera tanta discussão. Então bora aprender? A ideia aqui é pensar os motivos do direito e não apenas saber o que está escrito nas leis e na Constituição. A proteção da propriedade está na Constituição Federal e temos leis que tratam do assunto e regulamentam como funciona essa história de função social. Primeiro vamos pensar o que acontece quando você decide comprar um imóvel. A primeira coisa que você terá que fazer é registrar esse imóvel no seu nome, exatamente para garantir a sua propriedade. Imagina como era antes disso. Era a lei dos mais fortes. Quem chegasse primeiro tinha que se defender para que ninguém lhe tomasse a propriedade. O Estado de Direito é uma evolução da humanidade em vários aspectos, e esse é um deles. O poder público tem o dever de te garantir a propriedade para que você não tenha que dormir com um olho aberto, com medo de alguém lhe expulsar de casa. Além dessa proteção, você ainda tem outros serviços públicos que chegam até a sua casa. A luz, por exemplo, o asfalto, a coleta de lixo e muitas outras coisas que o poder público precisa garantir que cheguem até você. Mas se o poder público precisa te proteger e te levar vários serviços para que você possa dormir em paz, você tem que fazer algo em troca, não é mesmo? Para começar, temos nossos impostos. Pagamos eles exatamente para ter tudo isso em troca. No caso dos imóveis urbanos, temos o IPTU. Mas não basta pagar impostos. Para ter direitos, é preciso aceitar alguns deveres. Vou explicar melhor. Vamos imaginar uma cena? Você compra uma casa linda, numa rua linda, num bairro legal. Daí um vizinho seu decide se mudar e abandona a casa dele. Em pouco tempo começa a ter ratos, baratas, cupins e muitos outros problemas pela falta de limpeza do imóvel. A fachada começa a ficar feia e não tem ninguém para limpar. A sua casa, colada dele, começa a perder seu valor e você começa a ter que enfrentar vários problemas. Você liga para a prefeitura e avisa que tem uma casa do lado da sua que está abandonada, acumulando sujeira, atraindo ratos, baratas e cupins. A prefeitura manda alguém no local e verifica a realidade. Em seguida, notifica o proprietário para cuidar de seu imóvel. Mas se ele abandonou a casa, provavelmente não irá nem ligar para essa notificação, não irá voltar para limpar a casa e nem pagar multas pela sujeira e nem mesmo IPTU. Quando isso acontece, a prefeitura precisa notificar novamente esse proprietário para que volte a cuidar de sua casa para não prejudicar seus vizinhos e que pague o IPTU atrasado. Se isso não adiantar, a prefeitura pode cobrar o IPTU progressivo, que faz com que a cada mês aumente mais a sua dívida até chegar num ponto em que seja maior do que o próprio imóvel. Mas isso só pode ser feito depois da notificação. E se mesmo com o IPTU progressivo ele não volta a cuidar da casa, a prefeitura pode, depois de 5 anos, desapropriar o imóvel, pagando ao proprietário com títulos da dívida pública que são resgatáveis em 10 anos. Ou seja, mesmo estando todo errado, ele ainda recebe pelo imóvel abandonado. Mas vamos imaginar um esquema de corrupção? Será que seria possível usar a lei em benefício próprio, mancomunado com alguém da prefeitura? Vou repetir, os prazos só começam a contar após a notificação da prefeitura, e mesmo depois dela, ainda tem mais 5 anos até desapropriar. Vamos imaginar uma simples hipótese? Não que isso necessariamente aconteça, afinal de contas, vivemos num país maravilhoso, de gente muito boa e honesta. Mas vai que
vender, não é mesmo? Imagina uma construtora que quer construir um prédio num terreno onde estão 3 casas e só uma aceita vender. Será que não vale a pena comprar essa casa e deixá-la abandonada com ratos e baratas, sem pagar IPTU, sem arrumar a fachada, para forçar os donos das outras 2 casas a vender o mais rápido possível antes que elas desvalorizem? E se o dono dessa construtora for amigo do prefeito ou de alguém dentro da prefeitura, será que não daria para rolar uma ajudinha e soltar um programa de anistia de IPTU para aliviar a barra do amigo? Longe de mim falar que isso é comum aqui no Brasil. Se eu estivesse na Suíça, tomaria mais cuidado. Aliás, se eu estivesse na Suíça, me preocuparia com esquemas como esse em larga escala. Imagina se, ao invés de uma única casa abandonada, fossem várias casas da mesma rua, em várias ruas do bairro. Os preços dos imóveis seriam cada vez menores e o pilantra suíço que quer tomar a propriedade dos outros pagando pouco iria conseguir comprar tudo baratinho. Daí, mancomunado com alguém da prefeitura de Genebra, ele se aproveita de um programa de anistia de IPTU e o prefeito ainda começa a executar obras de revitalização do bairro. Olha que legal, depois de desvalorizar propositalmente todas as casas e comprar várias, ele ainda tem sua dívida de IPTU perdoada e se beneficia da revitalização do bairro, feita com dinheiro público, podendo depois revender os imóveis por 3 vezes o valor que comprou. Pobres suíços. Dizem, inclusive, que por lá é raro as prefeituras notificarem os proprietários para que voltem a cuidar dos imóveis abandonados. E imagina que só pode desapropriar 5 anos após essa notificação. Mas se não tem notificação, não tem como desapropriar. Mas aqui no Brasil, nossos legisladores pensaram: imóvel abandonado, só o próprio proprietário pode reclamar se alguém ocupar. E se não reclamar em um tempo razoável, quem ocupou passa a ser o legítimo proprietário. Se chama uso capião. Está lá no Código Civil e tem prazos bastante razoáveis para que o proprietário possa pedir que seja reintegrado à posse caso o abandono tenha sido temporário ou por um motivo qualquer que nem precisa ser justificado. Agora, se mesmo depois desses longos prazos estabelecidos pela lei, o cara não está se importando que tem gente ocupando o seu imóvel, é justo que a propriedade passe a ser de quem está morando ali e cuidando da casa, não é mesmo? É importante perceber que se o imóvel está abandonado e o proprietário não está reclamando de ter gente nele, não posso eu querer reclamar no lugar dele. Ele que reclame, uai. A lei já é bastante benéfica para garantir a propriedade. Bom, acho que agora ficou mais clara a questão. Ocupação não é invasão. Se o imóvel não está abandonado, entrar nele é uma invasão e o proprietário tem direito à proteção do Estado para proteger sua propriedade da melhor maneira possível. Mas se o proprietário largou tudo e foi embora e não está preocupado em ter novamente a posse daquele imóvel, o nome passa a ser ocupação e quem está lá, depois de um tempo, passa a ser o novo proprietário. Portanto, meus amigos e minhas amigas, quem abandona imóvel não está cumprindo a famosa função social dele, pois está fazendo com que as casas vizinhas sejam prejudicadas pelo seu abandono, inclusive desvalorizando seus imóveis. E lembra lá no começo que eu disse que a Constituição valoriza a propriedade e o poder público tem o dever de proteger os proprietários? Pois bem, desapropriar o imóvel abandonado é uma proteção da propriedade dos vizinhos. Agora que você já sabe de tudo isso, compartilhe com todos os seus amigos que moram na Suíça, para que cobrem de seus prefeitos que notifiquem os proprietários de imóveis abandonados o mais rápido possível, pois só depois de 5 anos de notificação é que podem desapropriar. E continue acompanhando a Escola de Direito em todas as plataformas, pois só assim conseguirá fugir do senso comum que não te conta o motivo pelo qual as coisas são como são. Forte abraço a todos, até mais!